Era uma vez uma cabra velha, ela tinha 7 filhos, ela os amava tanto quanto apenas uma mãe pode amar seus filhos. Ela iria para a floresta, trazer ervas e galhos para o almoço. Ela chamou todos os seus filhos e os alertou para ter medo do lobo malvado. Ele muitas vezes finge, mas você pode reconhecê-lo imediatamente por sua voz rude e patas pretas. As crianças entenderam tudo e garantiram à mãe que tomariam muito cuidado. A velha cabra partiu calmamente. Pouco tempo se passou. De repente, alguém bateu na porta e gritou com uma voz rude que as crianças deveriam abri-la imediatamente, mas as crianças da voz áspera perceberam que era um lobo. Eles responderam que não era a voz da mãe, a voz dela era gentil e fina, e essa voz era muito grosseira, o que significa que era um lobo. Então o lobo foi até o comerciante e comprou um grande pedaço de giz. Ele comeu e sua voz ficou fraca. Ele voltou, bateu na porta e em voz baixa pediu às crianças que abrissem. O lobo colocou a pata na janela e esperou, e as crianças a viram, e responderam que as patas da mãe não eram pretas, mas brancas, o que significa que era um lobo. Então o lobo correu para a padaria e pediu para lhe dar um pouco de massa. O lobo ungiu sua pata com a massa. O vilão se aproximou da porta pela terceira vez, colocou a pata branca na janela e bateu. Eles viram nas crianças que a pata era branca, e pensaram que era a mãe deles. Eles abriram a porta, mas havia um lobo na frente deles. Eles ficaram com medo e começaram a se espalhar em todas as direções. Uma criança pulou debaixo da mesa, outra na cama, a terceira no fogão, a quarta na cozinha, a quinta no armário, a sexta embaixo da pia e a sétima se escondeu no relógio de pêndulo. Mas o lobo encontrou todos eles, abriu suas mandíbulas e engoliu um por um. Só uma coisa que ele não encontrou: o mais jovem, que se escondeu no relógio. Depois de se fartar, o lobo foi embora. Ele se esticou em um prado verde sob uma árvore e adormeceu. Logo uma velha cabra voltou da floresta para casa. Oh, o que ela viu lá! A porta estava escancarada. A mesa, as cadeiras, os bancos foram derrubados, a pia quebrada, travesseiros e cobertores jogados da cama. Ela começou a procurar seus filhos, mas não os encontrou em lugar nenhum. Chamei-os pelo nome, mas ninguém respondeu. Ela foi até o relógio e, em resposta, ouviu-se uma voz fina da criança mais nova. Ela o tirou de lá, e ele disse que um lobo veio e comeu todos. Como a cabra chorava por seus pobres filhos, finalmente ela saiu de casa, e a cabra mais nova correu atrás dela. Ela veio para a campina. Viu, um lobo estava deitado perto da árvore e roncava tanto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele de todos os lados e viu que em sua barriga inchada algo se movia e se debatia. Ela imaginou que fossem seus filhos e ficou muito feliz por eles ainda estarem vivos. Ela disse ao garoto para correr para casa o mais rápido possível e trazer uma tesoura, uma agulha e linha. Então a cabra cortou a barriga do lobo com uma tesoura, e daí um cabrito tirou sua cabeça. E então os outros pularam, todos os 6, e nada de ruim aconteceu com eles. Que alegria foi! Eles começaram a abraçar a mãe, pular e dançar. Então o velho bode disse que seria bom dar uma lição ao lobo enquanto ele ainda estava dormindo. Eles puxaram pedras e as enfiaram na barriga do lobo. Um velho bode costurou a barriga, mas ele não percebeu nada, nem se mexeu. O lobo dormiu, pôs-se de pé e sentiu tanta sede na barriga que decidiu beber a água do poço. Ele mal se aproximou do poço, curvou-se sobre a água e pedras pesadas o puxaram para o fundo do poço. 7 crianças viram isso e começaram a dançar de alegria com a mãe. Foi assim que eles ensinaram uma lição ao lobo mau. Era uma vez, uma raposa astuta e narcisista vivia em uma floresta densa. Ela enganava a todos, então nenhum dos animais confiava nela e não queria ser amigo dela. Logo a raposa se cansou de ficar sozinha e convidou seu vizinho Crane para jantar. Thank you. A princípio, a garça recusou, lembrando que a raposa não é confiável.
Mas a raposa o convenceu, dizendo que, exceto por ele, nenhum dos animais quer ser amigo dela. E o mais importante, a raposa o convidou para se tornarem melhores amigos. Thank you. Crane ficou satisfeito com o convite e, depois de um tempo, foi visitá-lo. A sopa que a raposa fez era muito aromática. Depois de colocar à mesa, ela espalhou a comida em pratos grandes. A raposa convidou a garça para a mesa e começou a tomar sua sopa com prazer. Mas o guindaste não conseguiu sentir o gosto em um prato tão plano. Ele bateu o bico sem sucesso no prato e, no final, continuou com fome. A garça ficou chateada, pensando que a raposa era muito desatenta a ele. Mas ele era um convidado na casa dela, então não disse nada sobre seu ressentimento. Enquanto isso, a raposa terminou a sopa até a última gota. Vendo que o guindaste estava para partir, ela perguntou incrédula se ele gostou do jantar. O guindaste se despediu educadamente e foi para casa com fome e chateado. Depois de um tempo, o guindaste decidiu dar uma boa lição à raposa. Ele foi até a namorada e educadamente a convidou para jantar. Lisa ficou muito feliz com a oferta e concordou. Depois de preparar o jantar, a garça tirou 2 jarros altos e estreitos para ele e a raposa. Ele pôs a mesa e colocou a comida nas jarras. A essa altura, a raposa havia chegado. Ela estava com muita fome. O guindaste convidou o convidado para a mesa e os amigos seguiram para o jantar. A raposa tentou comer de uma jarra estreita, mas não deu em nada, porque a vasilha era muito estreita. Enquanto isso, o guindaste comia com facilidade com seu bico comprido. Quando ele terminou, ele viu a raposa tentando comer, sem sucesso. Crane perguntou se ela gostou do jantar. Mas a raposa respondeu que não podia comer nada porque o jarro era muito estreito e comprido. O guindaste esperava uma resposta semelhante. Ele lembrou a raposa que havia deixado a casa dela com fome porque o prato era muito plano. E então ela percebeu seu erro. Ela sentiu vergonha de ser tão desatenta com o vizinho. Lisa pediu desculpas e disse que não conseguia nem pensar que ele não conseguiria comer naquele prato. Crane a perdoou e disse que doravante eles precisam se lembrar de suas diferenças. Tendo dito isso, ele trouxe um grande prato de onde o convidado poderia facilmente comer seu jantar. Na hora da despedida, a raposa teve uma ideia. Ela pediu à garça que levasse uma de suas jarras para sua casa para que ele pudesse jantar facilmente com a raposa. O vizinho gostou da ideia. Ele elogiou a raposa, dizendo que se ela usar sua astúcia e engenhosidade para boas ações, ela terá muitos amigos. A raposa e a garça riram alegremente. Eles têm sido melhores amigos desde então. Passado algum tempo, a grua veio despedir-se do vizinho antes de partir para terras mais quentes. Deixada sozinha, a raposa ficou entediada. Mas ela nunca esqueceu as palavras do guindaste. Desde então, a raposa parou de pensar apenas em si mesma e encontrou amigos de verdade entre outros animais da floresta.